Olá, graça e paz para todos. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde eu vou trazer para vocês um tema muito interessante, um tema polêmico, um tema difícil até de compreensão, mas eu vou procurar ser muito didático ao discorrer o assunto para te ajudar a alcançar a compreensão do tema, tá ok? Afinal, a Bíblia ensina que existem duas grandes tribulações ou apenas uma? Este daí é o assunto do nosso vídeo. Porém, antes de eu entrar aqui no conteúdo do nosso assunto, eu gostaria muito de fazer um pedido a você. Se no final deste vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar o nosso vídeo com pelo menos mais 2 pessoas. O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos, tá ok? Vamos lá, vamos para o nosso tema. A Bíblia ensina que existem duas grandes tribulações ou apenas uma. Gente, este assunto é muito importante dentro da escatologia, porque ele está no palco dos debates entre preteristas e futuristas. Preteristas são aqueles intérpretes da Bíblia que compreendem que todas as profecias já se cumpriram lá no passado. Neste caso, os preteristas radicais. Existem também os moderados preteristas ou parciais preteristas, que entendem que boa parte, ou a maior parte até se cumpriu, mas ainda tem alguma coisa para o futuro. Em contrapartida é o futurismo, onde os intérpretes das profecias, principalmente do Apocalipse, compreendem que do capítulo 4 do livro até o capítulo 22, tudo ainda vai acontecer, está no futuro, futuro escatológico. Aí o debate é interessante, eu gosto desse debate, e é inevitável. Quando o assunto é específico sobre a grande tribulação, causa a impressão que existem duas, ou só uma, enfim. O tema é complexo e é polêmico. Por qual motivo? Por causa do sermão profético de Jesus sendo trabalhado e o Apocalipse de João também sendo trabalhado. No sermão profético de Jesus, ele está tratando sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Eu gostaria muito de ler alguns versículos aqui para vocês no sermão profético, capítulo 24, versos 20 e 21. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Jesus está falando sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Mas quando nós vamos para o Apocalipse de João, a grande tribulação está presente no Apocalipse. Eu poderia ler para vocês também o capítulo 7, onde o apóstolo teve aquela visão da grande multidão e foi perguntado: quem são estes? E a resposta: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Muito conhecido esse texto em Apocalipse capítulo 7. Inclusive, o termo grego usado em Mateus 24, 21, clips megale, é o mesmo termo grego usado no Apocalipse de João, clips megale.
Mas observe mais uma vez junto comigo. Destruição de Jerusalém. A grande tribulação escatológica, aquela que está no futuro. Aí voltamos à pergunta tema. A Bíblia ensina que existem duas grandes tribulações ou apenas uma? Gente, eu tenho uma proposta para fazer aqui, para jogar luz em cima desse assunto tão complexo. Uma vez que os nossos pastores, quando leem o sermão de Jesus, eles sabem que ali está tratando da destruição de Jerusalém. Porém, não é só a respeito da destruição de Jerusalém. Os nossos pastores ensinam que existem profecias de dupla aplicação. Existem profecias de dupla referência ou duplo cumprimento. Mas os preteristas, uma vez que Jesus fala em Mateus 24, 21, que aquela aflição nunca houve igual e nem tampouco haverá jamais, evento singular, eles procuram rebater o futurismo dentro do quesito de dupla referência que é tão bem ensinado nas páginas da Bíblia. Mas vamos lá. São duas ou apenas uma grande tribulação? Eu tenho aqui uma proposta para fazer, eu vejo que é a mais viável para elucidar o assunto. Uma vez que os preteristas entendem que todas as profecias se cumpriram no primeiro século, eles afirmam que foi da morte de Jesus até a queda de Jerusalém, dá em torno de uns 40 anos. Mas as profecias dos finais dos tempos também estão dentro do livro de Apocalipse. As mesmas profecias que tiveram seus cumprimentos no primeiro século estão dentro do livro de Apocalipse. Qual é a proposta? Para jogar luz em cima do tema. Gente, colocarmos as profecias na sua devida ordem cronológica e analisarmos o cumprimento dentro do primeiro século e como está a mesma profecia que vai ser estudada dentro do livro de Apocalipse. É simples de ser feito. Se o Apocalipse de João se harmonizar com o primeiro século, obviamente que ele teve seu cumprimento dentro do primeiro século. Então, é escatologia realizada. Porém, se o Apocalipse de João não se harmonizar com o primeiro século, é prova teológica, bíblica, prova concreta que o Apocalipse é futuro e não tem como ser levado para o passado. Boa essa proposta. O que você achou dela? Deixa aqui embaixo nos comentários que você já viu algum pastor, algum teólogo fazendo exatamente isso, colocando as profecias na sua devida ordem cronológica. Deixa aqui nos comentários se você já viu algum pastor te ensinando assim. Então vamos lá. Para jogar luz em cima desse debate, se são duas ou se é apenas uma grande tribulação. Gente, a primeira profecia que se cumpriu no que diz respeito ao final dos tempos, você sabe a qual profecia? É Malaquias, capítulo de número 4, versículo de número 5. Esta profecia vai ajudar muito na compreensão deste assunto. E tenho certeza absoluta que no final deste vídeo nós vamos ver se são duas grandes tribulações ou se é apenas uma. Malaquias 4, versículo 5. E eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor.
que precisa ser feito no que diz respeito a esta profecia? A vinda do profeta Elias, não que seja o Elias lá do livro dos reis, não é ele em pessoa, tá, gente? Mas vai ser um ser humano que vai exercer o mesmo ministério de Elias, e uma vez fazendo isso, este ser humano se torna o novo Elias. Eu vou ler de novo para você o versículo. E eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O que precisa ser feito em relação a esta profecia é procurar no livro de Apocalipse onde está esta profecia. Claro que a profecia de Malaquias está presente no livro de Apocalipse. Esta é uma profecia apocalíptica. Ele está falando do grande e terrível dia do Senhor, que é um dos nomes da grande tribulação. Inclusive, eu gostaria muito de pedir a você para conversar com seu professor de escola dominical, seu professor de seminário teológico, seja de qualquer segmento, até futurista também, gente, dispensacionalista ou não, amilenista, os adventistas do sétimo dia, que são da linha de interpretação historicista, os preteristas radicais, parciais, os teólogos liberais, enfim. Manda aí um zap para ele agora, envie esse vídeo para eles, para os seus contatos, e pergunte onde está, dentro do livro de Apocalipse, a profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eu estou destacando esta profecia porque ela é a mais simples, que vai te ajudar a jogar luz em cima da questão tema. Se existem duas grandes tribulações ou apenas uma. Gente, só há uma resposta. A profecia de Malaquias está no capítulo 11 de Apocalipse, versículo de número 6. Sabe aquele texto bíblico sobre as duas testemunhas? Apocalipse capítulo 11, versículo 6. Eu vou ler para vocês esse versículo. Trata das duas testemunhas, mas nós vamos trabalhar só com a testemunha número 1. Eu subo para você no final da tela outro vídeo onde eu trabalho com as duas testemunhas, tá ok? Mas vamos trabalhar só com a testemunha número 1, o Elias que havia de vir. Diz assim o texto: estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. As duas testemunhas. Mas vamos focar na testemunha número 1. O texto diz que ela vai ter poder de fechar o céu para não chover nos dias da sua profecia. Aqui está, gente, o ministério de Elias, profetizado por Malaquias, no capítulo 4, versículo 5. Porque Malaquias não está profetizando o retorno físico, pessoal, do Elias lá do tempo dos reis. Mas ele está profetizando que o ministério de Elias, sendo exercido por um ser humano, faz desse ser humano o novo Elias. Alguns detalhes eu preciso destacar, pontuar para vocês, com base em Apocalipse 11, versículo de número 6. Primeiro ponto, uma só profecia de Malaquias. Segundo ponto, um só
ministério de Elias. Terceiro ponto, a profecia de Malaquias é a chave hermenêutica para te dar a perfeita interpretação do capítulo 11, versículo 6 de Apocalipse. A profecia é a chave e não a ideia dos intérpretes da Bíblia. Eu estou falando isso porque Malaquias não profetizou uma alegoria. Aí você percebe como é equivocada a interpretação de muitos pastores e teólogos que alegorizam a questão das duas testemunhas. Por exemplo, os preteristas ensinam que a testemunha número 1 é uma representação, simboliza os profetas. E a testemunha número 2 simboliza a lei. Mas volto a dizer, Malaquias não profetizou uma alegoria. Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, eles ensinam que as duas testemunhas foram o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aí eu estou te ajudando agora a compreender quão equivocadas são essas interpretações. Por quê? Porque Malaquias, falando a respeito da testemunha número 1, que é o Elias, ele profetizou um ser humano que vai exercer o ministério de Elias. Só assim este ser humano vai se tornar o novo Elias. Da mesma forma, a segunda testemunha, que é um profeta semelhante a Moisés, eu já expliquei em outros vídeos, que está cumprindo Deuteronômio 18:15 e assim por diante. Seres humanos, não alegorias. Qual a pergunta que você precisa fazer a seu amigo, ao seu professor? Onde está no livro de Apocalipse a profecia de Malaquias? Tá ok? Gente, eu tenho certeza absoluta, nenhum professor de preterismo, por exemplo, ele tem coragem de te dizer, de te dar a resposta. Onde está a profecia de Malaquias dentro do livro de Apocalipse? Uma vez que dentro das nossas igrejas evangélicas, até uma criança responde. Onde está a profecia de Malaquias dentro do livro de Apocalipse? Mas os professores de preterismo jamais responderão. Mas tudo bem. Então nós estamos analisando a profecia de Malaquias. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Observou que o versículo tem uma distância entre o novo Elias e o dia grande e terrível do Senhor? Não tem como vir só o Elias, se também não venha o dia grande e terrível do Senhor, tá, gente? Aí começam os problemas para o preterismo. Quais são os problemas? Esta profecia de Malaquias, ela teve o seu cumprimento já no primeiro século. A passarela sobre a qual o preterismo desfila e passeia. Então nós agora precisamos analisar a profecia de Malaquias dentro do primeiro século, onde ela se cumpriu. Vem comigo, capítulo 17 do Evangelho conforme escreveu São Mateus. Capítulo 17, quando Jesus está descendo ali do Monte da Transfiguração, ele tem uma conversa muito interessante com os seus discípulos. Versículos 11 e 12. Mateus 17, versos 11 e 12. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Para completar o raciocínio, verso 13. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Ainda Mateus capítulo 11, verso 14.
E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Jesus apontando para João Batista. Gente, o cumprimento de Malaquias 4, versículo 5, dentro do primeiro século, se deu com João Batista. Então você observa direitinho junto comigo que a profecia, ela tem um cumprimento exatamente onde os preteristas gostam de passear. Porém, João Batista é mais ou menos do ano 27 em diante. Os nossos pastores equivocadamente ensinam que João Batista foi o Elias do primeiro século somente por causa da primeira vinda do Messias. Eu respeito os nossos pastores, mas eu discordo completamente desta explicação. Por qual motivo? Porque Malaquias 4 e 5 conecta o novo Elias com o grande e terrível dia do Senhor. Então, quando Jesus cita o nome Elias, apontando para João Batista, Jesus está conectando João Batista com o grande e terrível dia do Senhor. Agora nós vamos chegar no ponto que eu citei no início do vídeo, que é o tema do nosso vídeo. Existem ou não duas grandes tribulações? Vamos fazer o seguinte, uma linha do tempo, a partir de João Batista até Mateus 24, versículo 21, a queda de Jerusalém. Depois nós vamos fazer uma linha do tempo a partir da testemunha número 1 até a grande tribulação escatológica. E eu vou te responder, vou ser muito direto na resposta, se são duas grandes tribulações ou apenas uma. Gente, João Batista, mais ou menos ali por volta do ano 27, até a queda de Jerusalém, isso dá em torno aí de uns 40 e poucos anos. Este período ficou conhecido como a Era dos Apóstolos. Várias outras profecias foram se cumprindo dentro deste período, mas elas se cumprem à semelhança de Malaquias 4, 5, onde tiveram um cumprimento no primeiro século e estão repetidas dentro do Apocalipse. Eu poderia te mostrar outras profecias também, com este mesmo padrão, seguindo este mesmo modelo. Um cumprimento no primeiro século, produzindo a cena do primeiro século. A mesma profecia dentro do Apocalipse se cumprindo novamente, reproduzindo aquela cena que foi cumprida no primeiro século. O ministério de Elias no ministério de João Batista, porque ele veio no poder e na virtude de Elias. O ministério de Elias no ministério da testemunha número 1. Agora, se você tentar casar, gente, essas duas linhas do tempo, aqui entra o desespero do preterismo. Dá para ver claramente que a testemunha número 1 não foi João Batista. Perceberam que não tem como, para o preterismo, dar cumprimento ao Apocalipse dentro do primeiro século, tem que casar as duas linhas do tempo. Mas aí teriam que dizer que a testemunha número 1 foi João Batista. Isso é uma aberração. São personagens distintos. No primeiro século, João Batista. No futuro, escatológico, um judeu que se converterá a Cristo para exercer o mesmo ministério de Elias. Aí está o novo Elias. Observe junto comigo que é uma só profecia de Malaquias. Teve um cumprimento no primeiro século com João Batista, e a mesma profecia de Malaquias vai ter o seu cumprimento final, futuro, escatológico, com a testemunha número 1.
Observe comigo que não são dois ministérios de Elias, apenas um. Todo e qualquer teólogo, todo e qualquer pastor, todo e qualquer estudante da Bíblia que está acompanhando comigo esse estudo, há de concordar que não são dois ministérios de Elias, é apenas um. E sabe o que acontece? Depois do ministério de Elias, vem o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Gente, de João Batista, a linha do tempo vai nos levar até a destruição de Jerusalém. Da testemunha número 1, que vai começar a profetizar no início dos 1260 dias citados no texto de Apocalipse, capítulo 11, verso 3. Se você traçar a linha do tempo, no final do ministério da testemunha número 1, você vai encontrar a grande tribulação escatológica, que são os últimos 3 anos e meio da última semana de Daniel, o período mais tenebroso da grande tribulação. Malaquias diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Há um espaço de tempo. A conta fecha direitinho, de acordo com a profecia de Malaquias, com a testemunha número 1. A conta fecha direitinho com João Batista, lá no 1º século, e a queda de Jerusalém. E agora eu vou te responder de forma mais clara e direta. Afinal, a Bíblia ensina 2 grandes tribulações? Não, gente. É apenas uma grande tribulação. Porque ela procede de uma só profecia de Malaquias. A profecia atendeu ao público do 1º século, tem a sua aplicação para o 1º século. A mesma profecia vai atender ao público do futuro, com os quais o Apocalipse vai se cumprir. Assim como não são 2 ministérios de Elias, não são 2 grandes tribulações. Aquelas palavras de Jesus sobre a destruição de Jerusalém, porque haverá então grande tribulação, a qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco haverá jamais, ela tem uma aplicação final exatamente quando a testemunha número 1 estiver exercendo o seu ministério. Não são 2 grandes tribulações, tá, gente? Apenas uma. Por qual motivo? Porque é apenas um ministério de Elias. O resultado não é diferente do que aconteceu com João Batista. Uma só grande tribulação. Eu espero, assim, ter conseguido te ajudar a entender esse tema tão complexo, que diante dos nossos olhos causa até uma ilusão. Meu Deus, João Batista está lá no passado, a testemunha número 1 está no futuro, ministério de Elias é um só, destruição de Jerusalém, grande tribulação escatológica. Mas você vê o divisor de água direitinho. Esse é o objetivo do vídeo, te mostrar o divisor de água. Onde está o divisor de água? Porque não tem como levar o Apocalipse para o 1º século. Você precisa dizer que João Batista é a primeira testemunha. Se você quiser levar o Apocalipse para o 1º século, aí tudo ia fechar direitinho. Mas não tem como. Aí eu volto àquela pergunta. Chega para o seu professor, pergunta a ele onde está a profecia de Malaquias dentro do livro de Apocalipse. E para colocar a cereja no bolo, na destruição de Jerusalém, Jerusalém perdeu, Roma venceu. Na grande tribulação escatológica, Jerusalém vai habitar segura, porque Jesus volta e destrói os inimigos de Israel. Gente, no mais, que Deus continue abençoando a todos.
Muito obrigado por você ter visto mais um vídeo aqui no canal. E como sempre digo, Maranata, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.